Somos uma grande família que se importa com o próximo e com as necessidades do próximo. Nossa primeira viagem ao Níger foi no ano de 2002, onde descobrimos que os rumos dessas nossas vidas seriam transformados. Nos apegamos a eles, eles se apegaram a nós. Somos uma família unida, grande e cheia de sonhos que tentaremos realizar juntos. Nosso desafio é ajudar ao próximo, assim como aquele a quem cremos e seguimos o fez. Essa é a descrição lá no site agdniger.com, aonde nós encontramos dois irmãos preciosos que hoje estão aqui conosco. Sejam bem-vindos à nossa casa, aí Alexandre, Giovana, Caione, juntamente aqui com, eu não poderia estar só, né? Acompanhado aqui do meu grande irmão, amigo e companheiro aí, Nando Santana, também está aqui conosco. Estamos aqui, com certeza. Fábio, pelo convite, Nando, estamos aí, vamos contar um pouquinho dessa história. Um prazer poder estar junto com vocês. Lá em casa. Lá em casa. Lá em casa. Fala, crentes! Se você é novo por aqui, esse é o Casa na Rocha Podcast. E temos uma única missão: fazer você ouvir e praticar. Afinal, esse é o conselho do nosso Senhor Jesus para todos quantos querem ser comparados a homens e mulheres prudentes que edificam sua casa sobre a rocha. Lançamos episódios quinzenais. E para ajudar esse podcast a alcançar mais vidas, é muito fácil. Compartilhe nossos episódios pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e tantas outras redes sociais que existem por aí. Tem nosso canal no YouTube, Casa na Rocha Podcast, procura assim que fica mais fácil de nos encontrar, onde você também pode ouvir nossos episódios, ver alguns cortes de episódios que lançamos. Aproveita e se não é inscrito, se inscreva, comente os episódios, deixe seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse canal é relevante para outras pessoas. Também temos um canal no Telegram e uma página no Instagram. Por lá também você acompanha tudo o que produzimos, certinho? Então vamos nessa que esse episódio tá bom demais, só! O trabalho que vocês têm desenvolvido hoje, né? Essa campanha, né? Tive fome e deste-me de comer. Fala um pouquinho aí desse trabalho que vocês têm se envolvido. Beleza. Então, essa campanha de alimento e de poder arrecadar não só comida, mas também roupas, qualquer tipo de material que possa ser útil para o nosso próximo. Ela se deu o seguinte: a gente já fazia esporadicamente algumas vezes, quando vinha para o Brasil, algumas campanhas já para ajudar os menos favorecidos, né? Então a gente já arrecadava roupas, alimentos, aí distribuía embaixo dos viadutos de São Paulo, periferias. E quando aconteceu o Covid, que intensificou um pouco mais, porque nós viemos, né? Quando deu aquele boom da história do Covid, fechamento de aeroportos, tudo, ninguém ainda sabia o que era direito. Então nós estávamos no Níger, e, em consenso com a família, nós decidimos por bem, eu e Giovana, retornar para o Brasil, porque não sabia quando iria abrir de volta os aeroportos, e tanto eu quanto Giovana temos exames periódicos, né, no Brasil, da saúde e tal, algumas coisas com medicamento, etc. E a gente voltou e pegou o Covid no avião, vindo, né, para o Brasil. E daí ficamos um tempo, né, o tempo da quarentena, e quando negativou, começamos a entender que tinha pelos noticiários aqueles mendigos, pedintes na rua, tudo. Como o povo não estava saindo, estava em lockdown, o que aconteceu? Não tinham como pedir, eles estavam passando muita necessidade. Eu já tinha negativado e começamos, então, a pedir pelas lives que a gente fazia, chamava até, está no canal Alexandre Caione, Lives da Quarentena. Começou como Juntos na Varanda e passou depois Live da Quarentena.
E a Giovana que faz essa parte de edição, a parte toda de informatização dos projetos, da parte de louvores, tudo. Aí fica com a esposinha. Aí é a Giovana que faz. Ela pode falar um pouco melhor sobre isso. E a gente foi vendo que foram se compadecendo. O brasileiro, ele se compadece muito assim com o próximo. Às vezes alguns não com dinheiro, espécie, né? Mas uma roupa, um açúcar, alguma coisa. E aí, naquele clima de lockdown, eu ia arrecadar as coisas. Tinham coisas que deixavam do lado de fora do apartamento, ou da porta, ou da casa. E eu passava e recolhia isso. E ia entregar. E aí surgiu, né, essa ideia. Como é que aconteceu? Eu estava deitando, descansando um pouquinho de uma live para uma outra. Quando eu deitei no quarto, falei, mozão, vou descansar um pouco. Aí eu dei uma deitadinha, parece aquele... Sabe quando você tá, vou dormir, tô dormindo, tô quase. Aí me veio rápido, assim, como se fosse uma visão. Um texto, né, de Mateus. Tive fome, me deste de comer. Foi bem claro, assim. Eu levantei na hora, nem descansei. Fui lá, Giovana estava fazendo edição de vídeo. E aí eu peguei, falei, amor, aconteceu isso. Eu acho que a gente deve expandir esse negócio. Começar a pedir, porque tem muita gente que não está tendo absolutamente nada para comer. E aí começou, a gente lançou já na live da noite, que era 19h30 todo dia. Era todo dia. A gente com Covid ou não, fazia todo dia. O Senhor dava uma graça para nós, né, mozão? A gente tossia o dia inteiro. Sim, mal. Hora da live, a gente estava ok. Em algumas, eu comecei a tossir muito, assim. Tem o pessoal, acho que até falava nos comentários, isso aqui não está Covid, não? Mas o Senhor dava uma graça específica para a gente pudesse levar a palavra. E logo... começou várias pessoas se compadecer. A coisa foi aumentando, né? Demorou a abrir os aeroportos. Depois eu fui porque eu negativei, tinha ficado com um pouco de sequela. Até hoje, às vezes, no nariz, a forma de cheiro, às vezes, fica esquisita. E Giovana ainda estava com sintomas. Então, eu saía mais. E aconteceu isso. E hoje são 24 pontos entre comunidades, favelas, e que a gente ajuda quando tem as doações. Então, o nome ficou, tive fome, me deste de comer. Então, mas isso também tem, né, amor, no Níger, ela pode falar um pouco, né, estender um pouco sobre isso. Baseado no texto, né, onde Jesus disse, tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Tudo isso sempre mexeu muito com a gente, né, esse foi um dos motivos pelos quais a gente quis ficar no Níger e ajudar aquelas pessoas que tinham tantas e tantas necessidades. E quando a gente veio para o Brasil e viu o Brasil vivendo uma pandemia, a gente pensou, não tem como ficar em casa, cruzar o braço e fingir que não tem nada acontecendo. Tem gente passando fome, tem gente com muita dificuldade. Então a gente precisa fazer alguma coisa. O Alexandre estava dormindo, ele teve esse sonho, e aí a gente lançou essa campanha na internet, online, nas lives que a gente estava fazendo, as lives da quarentena. Como ele disse, começou juntos na varanda, mas daí a gente recebeu uma multa por causa da varanda no prédio. Não podia fazer aquele alvoroço todo. E aí mozinho, começou... detalhe, deram uma multa num dia e horário que a gente não estava fazendo coisa. Pois é. Então, só para... aí vamos lá. Mas isso foi em São Paulo. Em São Paulo, a gente aqui, eu fiquei 2 meses positivada naquela época de Covid, foi um pouquinho complicado, tive pneumonia, mas enfim, passou, né? A gente entende que tudo é plano de Deus na nossa vida, aonde a gente vai, o tempo que Ele quer que a gente fique, a gente é bem desprendido, e às vezes que a gente se prendeu a alguma coisa, Deus deu um jeito de nos desprender obrigatoriamente, né? Tipo, sai daqui, não é mais o momento. É assim que Deus tem trabalhado na nossa vida. Mas aí ajudar mesmo, muitas pessoas começaram a fazer essa campanha em sua cidade, no seu bairro, até em outros países na época, que realmente estava muita gente em lockdown, e muita gente perdeu emprego, e muita gente passando necessidade. A campanha no Brasil continua até hoje, né, Ale? É isso aí, continua, e dentro desse período todo, quando a gente tem hoje já tem as equipes, não depende só de nós estarmos no Brasil ou não. Então, a gente operaciona tudo com equipes em cada setor, né, dos pontos.
Então, dividimos em setores, né? Algumas dentro da periferia, do lado da Zona Leste, outras ABC, e a gente só aciona, eles vão, buscam as cestas ou doação e já fazem a entrega com um evangelismo, uma palavra, e tem sido bem bacana. É bem joia mesmo. E continua, né? No Níger, na Índia, e a nossa ideia é poder ajudar outros lugares também, né? A estender mesmo a mão, poder levar um alívio para quem está vivendo um momento difícil. Nós cremos, né? Nós olhamos muito para Jesus. Quando a gente vê Jesus ali multiplicando o alimento, ele multiplicou para a multidão toda, ele não multiplicou só para os seus discípulos ou só para quem estava gostando do que ele estava falando, né? Ele se preocupou Sim. com a necessidade do ser humano, e isso toca muito nosso coração. E esse projeto surgiu em 2019, no caso, não é isso? Mas vocês têm um projeto no Níger. Quando foi que surgiu esse projeto no Níger? Como é que ele surgiu? Isso aí foi em 2001, aconteceu, inclusive depois do meu casamento, a gente tinha se casado, eu e Giovana, e já ajudava algumas comunidades, já fazia um evangelismo de rua, né? Então, o Senhor tinha me dado essa carga para essa compaixão dessas pessoas que já viviam ali nas ruas, os garotos que se drogavam. Então, eu fazia um tipo de evangelismo já com eles. E eu orei e perguntei, né, para o Senhor, né? Senhor, se o Senhor tem para que eu possa falar, né, da tua palavra para as crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre do planeta Terra. Então, eis-me aqui. E o Senhor, então, me direcionou para Níger, né, que não é Nigéria. Então, eu comecei a arrecadar recurso para a primeira ida, para sondar o campo, conhecer a terra. Um lugar bastante hostil, difícil, um calor extremo, fica dentro do deserto do Saara. Lá foi colonizado por franceses, então a língua oficial é o francês, mas tem mais de 20 dialetos diferentes. Trabalhamos com mais de 10 tribos diferentes dentre essas. Também um país muçulmano. Em 2002 foi quando eu pisei lá, né? Eram 99,8% de muçulmanos. Então, assim, era bem difícil. Tivemos vários tipos de hostilidades, represálias, dezenas de vezes o nosso telhado apedrejado, cuspes, insultos, e assim. 2015 teve uma das maiores afrontas, assim, né, dentro da capital, e inclusive dentro desse ataque, né, de extremistas, junto com a política e uma série de coisas, queimaram também a nossa casa. Então, assim, de 2015 para cá, a gente entende que está tendo um pouco mais dos olhos, assim, um pouco mais fixos para os ocidentais que tem por lá ainda, e também cristãos, é evidente, né? Mas iniciou assim, nessa viagem, primeira para conhecer o campo, sondar a terra, e eu amo desafios, né? Gosto de desafios, e eu falei, pronto, é isso aqui, eu acho, testificou no coração da minha esposa, então vamos embora. E começamos a demonstrar a linguagem do amor, né? Porque lá no Brasil tinha já um reconhecimento aqui secular, né? Da época de televisão, de cinema, de shows, mas lá ninguém sabia o que era Rede Globo, o que era Paquito, né? Quem era, enfim. Lá eles entendem que chegou 2 brancos lá e começou a orar, a falar de um Jesus, não como profeta, mas como filho de Deus, abraçar, procurar ter a ótica que Deus tem, né? Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, ser compassivo como Jesus é, né? Procurar caminhar como ele assim caminhou, né? O que diz o texto, né? Aqueles que dizem que seguem a Jesus, procure caminhar como ele caminhou. Então, a gente estava procurando
dentro das possibilidades e até do conhecimento bíblico que a gente tinha até então. A gente estava tentando fazer o melhor, mas de muito bom grado, de coração. E aí foi acontecendo, né, amor? Acho que a Giovana pode falar um pouquinho sobre A isso. gente era muito jovem, né, Ale? Claro que eu era bem mais jovem que você naquela época. Nem tanto, né? Só 10 anos, né? Mas a gente era muito jovem e cheio de sonhos, né? Assim, quando a gente viu aquela realidade, aquilo deu uma reviravolta na nossa cabeça, a gente não conseguiu mais fazer as coisas que a gente queria. A gente só conseguia pensar o que fazer para ajudar, para levar o evangelho, para levar um alívio, para criar esperança no coração, principalmente das crianças, né? Claro que os adultos também, mas a gente ficou muito tocado. Um país onde a maioria tem menos de 20 anos, né? A grande parte do país, a gente pode dizer, quase 75% do país tem menos de 25 anos. Então, um país de jovens, de crianças, né? Muitas crianças, e tantas possibilidades de poder semear, né? Colocar uma semente naqueles corações. E para nós foi um aprendizado também, né, Ale? Com certeza. Esse texto que eu falei aqui, deixa eu dar o endereço correto, está em 1 de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? Então, a cada dia a gente tem procurado a olhar para o Senhor, né? Menos de nós, mais de Cristo, e procurar entender essas adversidades e provações e situações do dia a dia, para que ocorrem até para o nosso coração ser provado se de fato nós somos dele, né? Eu lendo um pouquinho, né, sobre vocês adotaram 19, né, vocês têm 19 filhos adotivos, né? Vai pegar foto. Assim, aí é o desafio, né? Não basta um time de futebol. Tem que ter os reservas, né? Até com reserva e tudo, acho que passou já. Com certeza. É amor e é desafio. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa trajetória? Como é que foi isso tudo? Aí eu vou deixar a mãe começar, né? Então, eu não sei se você já ouviu falar, mas existem gravidez que não são programadas. E, às vezes, você não programa uma gravidez e tu arranja o quê? Trigêmeos, quadrigêmeos. Eu não sei nem o que dizer nesse caso. Mas foi mais ou menos assim. Começou com um menino. E esse menino, ele grudou no Alexandre na primeira vez que nós estivemos na África. E ele era sombra. Aonde o Alexandre estava, ele estava. Um menino miúdo, magrinho, com um olhinho, parecia um jabuticaba brilhando. E esse menino, ele entrou no nosso coração de uma maneira absurda, né? E até hoje é um filho que, enfim, nós amamos todos, mas começou tudo com ele. E depois dele, ali abriu, né? Abriu, a gente fala, abriu a madre. Veio mais 2, aí veio de 3, aí daqui a pouco você olha e fala assim, mas vocês estão dormindo aqui? Vocês já estão morando aqui? Então, peraí, tem que arrumar um documento agora. E as coisas foram acontecendo, não foi nada programado, assim como o nosso tempo no Níger não foi programado, né? A gente não saiu do Brasil falando, vamos morar no Níger, vamos abrir um instituto, uma associação, uma missão. Não, as coisas aconteceram, né? A gente não escolheu, a gente foi escolhido, a gente viu a necessidade e acabou tendo que fazer, né? Se sentindo mesmo ali. Obrigado pelo amor que tocava o nosso coração e pela nossa consciência de saber que não poderíamos deixar de fazer aquilo que precisava ser feito. E assim foi também com relação aos filhos, né? Os filhos que nós não tivemos naturais, o Senhor nos deu filhos que não nasceram no ventre, mas nasceram no nosso coração, que nós amamos e que muitos deles assim nos dão muitas alegrias. Passamos dificuldades, lutas com alguns deles, com outros às vezes decepção também, como uma família normal,
que vive ali lutando, que faz de tudo para trazer os filhos para o caminho do Senhor. É assim que tem sido a nossa caminhada e a nossa jornada. Mas eles vieram para trazer muita alegria, né, Alê, na nossa vida, para mudar ainda mais, para tirar mais do egoísmo, para nos ensinar a dividir o nosso tempo, a nossa atenção. É uma família muito grande para nos dar muito trabalho também. Só trazendo aqui, falando do amor, né? 1 de João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tem que ter essa conexão, esse amor, né? Com certeza. Fiquei curioso em saber como foi que vocês se conheceram. Vocês já tocaram um pouquinho aí sobre do início do casamento, né? E não foi assim um de repente de querer começar a fazer missões, mas eu sei que há uma história por trás, até por conta da conversão de vocês. De Xande a gente já conhece um pouco a história, mas é claro, como a gente falou ali em off, né? Queremos ouvir novamente. E de Gi eu não conheço a sua história de sua conversão. E aí eu queria estar ouvindo um pouquinho de vocês mesmo aí e unindo a história do casamento, né? Vocês se conhecerem e tudo mais. Eu venho de uma família no qual minha irmã mais velha tocava piano e a parte de instrumentos, quer dizer, de instrumentistas tinham meu avô, e logo depois, quando eu fui crescendo, comecei a tocar vários instrumentos e queria ser famoso, queria ser artista de TV, queria ser reconhecido, né? Na verdade, claro, nós não seguíamos a palavra, eu não conhecia textos como Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha honra e glória não darei a ninguém, nem as imagens de escultura, tal. Não sabia absolutamente nada sobre também considere o seu próximo superior a si mesmo. Então, a ideia era, não, eu sou melhor que o outro mesmo. Então, era tudo inverso, né? Era tudo invertido. E fui crescendo com essa concepção. Participei de vários grupos de rock, de baile, tocando nessas bandas, assim, que geralmente a juventude faz, assim, nos colégios, e comecei a fazer apresentações, grupos de dança. E, quando eu tinha 17 para 18 anos, apareceu um grupo, isso numa TV, na Globo, e precisavam de um cantor de uma equipe, né? Queria cantar e dançar. Iam fazer filmes, turnês no Brasil, exterior. Eu fui me inscrever, acabei passando pelos requisitos, teste de foto, dança, de foto, vídeo, dança e, por último, de voz. E entrei na equipe, ali já praticamente em 88, fiquei até 92. Então, entre teste e tudo, por uns 4 anos, né? E aí, aonde eu fui aprendendo tecnicamente, foi um dos melhores períodos para mim de aprendizado técnico, tá? E seria isso: som, iluminação, câmera, posicionamento de palco, se comportar numa entrevista e uma série de outras coisas, pegarem um microfone. Então, tudo isso faz parte de um processo, né? Alguns que fazem um sucesso desses, que a maioria, assim, esses meio que relâmpago, lançou tal grupo e, de repente, pá! Né? Então, não tem muito tempo para preparar esses elementos, essas pessoas. Então, o que fiz? Eu já venho de um processo já de televisão também local, em Minas, então já mexia com produção, já tinha uma noção de algumas coisas. Então, para mim, ali na Globo foi aperfeiçoamento de coisas que eu sabia primárias. Então, foi para mim a minha pós-graduação, naquele sistema todo de música, de estúdios, de TV, de gravações, cinema. E se você me pergunta, mas e na outra área? Foi bacana? Foi bom? Eu posso falar que não. Por quê? Porque eu fazia tudo para minha glória, para o meu ego. Eu fazia muitas coisas que, por exemplo, eu mentia quando fazia algum tipo de propaganda. Olha que delícia isso aqui, mas não gostava. Então, trabalha-se muito com a mentira, com o engano, né, em prol do cachê ou da grana que você estava ganhando. Imagina, eu tinha 17 para 18 anos,
Então, eu queria outras coisas, com uma cabeça de quem não conhecia a palavra, o Evangelho do Reino. Então, eu galgava outros valores. Pois bem, a saída do grupo aconteceu. Em 92, eu parti para uma carreira solo. E assim depois vem a parte da conversão em fevereiro de 95. Mas deixei muitos amigos, pessoas, posso falar que não, quase nada, porque são valores diferentes, são costumes diferentes, são tipos de conversas diferentes, que já não batem mais com a palavra do Senhor e com os ensinamentos de Cristo. Então, não é que, de repente, eu me afastei automaticamente. Automaticamente, aqueles que não conhecem ao Senhor, é loucura para aqueles que não entendem o processo de conversão, de trabalhar de Deus individual a cada indivíduo que fala assim, olha, eu abro meu coração, eu sou do Senhor, Pai trabalha na minha vida. Então, eu tive o meu tempo, como cada um tem o seu, de permissão que Deus trabalhe na sua vida, mas você precisa querer. Então, as pessoas se afastam. Né? O tipo de papo que você vai ter em algumas rodas, que era uma galera que você andava, já não tem a ver. Às vezes, o papo ali era só de show, mulher, uísque, e, de repente, assim, já era uma outra história na minha cabeça. Era louvor, adoração, conhecer mais da vida e obra e ministério de Jesus. Então, automaticamente, você se torna um peixe fora da água, resumindo. E glória ao Senhor, porque você tem que se posicionar, como eu falei no início. Você tem que decidir se posicionar. Que caminho você quer seguir? Aquele caminho apertado que te leva para a porta estreita ou um largo que vai te levar para a perdição. Eu optei, desde fevereiro de 95, para esse bem apertado, esse caminho bem apertado, no qual Jesus, que é a luz do mundo, ilumina os meus pés por este caminho apertado, que ele é lâmpada para os meus pés. O próprio Senhor, que é o Verbo, o Senhor Jesus. Então, Jesus no meu coração, sendo o meu guia, a minha cabeça, a minha mente renovada, faz com que ilumine os meus passos e me ajude a levar o evangelho das boas novas também, do reino de Deus, me conduzindo a cada dia, menos um dia, nosso aqui como peregrinos na terra, mas apontando para a porta estreita, que é isso que nos leva para a vida eterna com ele. A minha história é bem mais simples, né? Que a história do Alê. A história do Alê Não daria, teve sei uma lá, história uma de série, Paquita, né? alguma coisa assim? Não Eu estava tive. fora. A minha história é no sul de Minas Gerais, uai, bom demais da conta. Na verdade, a gente é o oposto, né? Tudo de coisas que o Alexandre viveu, eu não tinha vivido. Mas eu também tive uma experiência com Cristo, muito linda. Eu cresci numa família muito envolvida com a religião, muito envolvida em buscar a Deus, em tentar ter o acesso a Deus, né? Então, meu pai, ele cresceu numa família muito envolvida com o catolicismo, depois ele se envolveu muito com o meio evangélico, mas eu tinha algo no meu coração que eu não me sentia amada. E por eu não me sentir amada por Deus, porque eu não sentia Deus. E quando as pessoas falavam, Deus falou comigo, ou alguém falava, eu senti Deus tocando meu coração, Deus me respondeu, eu pensava, gente, por que Deus não gosta de mim? Que ele não fala comigo, ele não me responde, eu não sinto Deus. E eu não me sentia amada por Deus. E por eu não me sentir amada por Deus, eu não me sentia amada por ninguém. E eu não conseguia me amar. Então, eu cresci numa família muito amorosa, na verdade, eu sou filhinha caçula, onde papai, mamãe, todo mundo sempre... caçulinha! Caçulinha, mas caçulinha daqueles mesmo, né? Peixinho, de gerar ciúme até nos irmãos. Sempre fui muito caçulinha e muito peixinho na família, a gente fala assim lá em Minas. Mas eu não conseguia enxergar essas coisas porque eu não me sentia amada por Deus. Né? Até que um dia, eu até contei isso numa das lives do Ele Me Amou Primeiro, um dia eu entrei no meu quarto
e eu tive uma conversa séria com Deus. E eu falei, Deus, todo mundo fala que te escuta, todo mundo tem resposta do Senhor, todo mundo às vezes é até disciplinado pelo Senhor, e eu é como se eu não existisse. Então, ou um ou outro, ou o Senhor não me ama, ou o Senhor não existe. E foi aí que eu tive a minha experiência com Cristo, porque eu me senti sendo pegada no colo de uma forma sobrenatural. Então, eu fechei os meus olhos e não consegui abrir, porque eu não gostaria que aquilo acabasse. E eu senti como se um homem que me pegou no colo, como um pai, ele estava me limpando, como se eu tivesse sanguessugas coladas no meu corpo, ou sujeira. Então, ele pegava e ele tirava aquilo de mim, e aquilo foi dando um alívio na minha alma, que eu não sabia o que era viver sem aquele peso. E eu acabei dormindo naquele dia, naquele momento, eu dormi, eu chorei muito e dormi ali. Quando eu acordei, minha mãe estava batendo na porta do quarto, e já era de noite, e eu estava deitada, posição fetal, interessante isso que eu me lembro, e eu acordei totalmente transformada. Na verdade, eu acordei limpa daquelas coisas que sugavam a minha energia, que sugavam aquilo, a vida, né, que Deus tinha me dado. E eu comecei a olhar, eu abri aqui a porta, abracei minha mãe, e eu mudei totalmente, assim, o meu rumo, o meu palavreado, a minha maneira de andar, os meus sonhos, os meus planos, tudo mudou, porque eu me encontrei com Cristo e eu senti que Ele realmente me amou primeiro, que Ele me limpou e que Ele me fez amada, não só por Ele, mas por tantas pessoas, né? Então, a minha experiência foi essa, a minha vida mudou completamente depois disso. Eu sempre fui amada, mas eu não enxergava, eu estava cega, e depois desse momento, Deus tirou a miopia da minha vista, eu consegui enxergar, né? Então, glória a Deus por isso, foi uma experiência muito forte, muito profunda, e que trouxe mudança, tanto que hoje eu falo, né, o Alexandre, ele canta, ele dança, ele fala, ele ensina. Eu não sei fazer muita coisa, não, mas uma coisa que eu gosto é de amar as pessoas, e eu tenho facilidade com isso. Mas como assim, amor? Meu Deus, você me ajuda. É minha auxiliadora idônea. Faz toda essa parte do background. Ainda cuida da casa. Mas não sei o que mais você ia fazer, ué. 19 filhos. Ainda arruma a tua roupinha. Deixa minha roupinha. Então, em Provérbios 18, eita, 22. Aí vem, hein? Aí vem. Olha lá. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, eu posso dizer que eu fui contemplado e fui agraciado pela minha esposa, e tenho absoluta certeza que foi algo completamente de Deus. E eu, como um sanguíneo, né? Até o Mário fala, não, você não é sanguíneo, não, você é hemorrágico. Aí... É bem a cara dele. Será que o Alexandre é hemorrágico? Ô, Xande, você é o sanguíneo aí da história, né? Aqui em casa, a minha esposa é a sanguínea. Nando conhece muito bem. Já pensou? Meu Deus. Então, assim, aqui em casa, eu sou bastante hiperativo. E eu já venho também desse histórico meu, né? Então, a minha vida começou a mudar completamente em fevereiro de 95. E um processo que vai continuar até ou Jesus volte, ou que eu morra, ou até daqui um minuto, meu último fôlego aqui, nesse planeta. E eu estou lutando a cada dia para procurar deixar o Espírito de Deus estar aqui cuidando e eu estar debaixo deste governo dos temperamentos, né? Do meu temperamento, que é uma mesclazinha, né? Não é só sanguíneo, ainda tem um pouquinho de colérico, né? Então, para dar uma recheadinha no bolo. É para facilitar a minha vida, né? É, só para... né? Então, gente,
Foi muito interessante, desafiador, porque eu casei em 2001, 6 anos, então eu estava ali naquele processo de conhecer um pouco mais o Senhor, aquela coisa toda, e buscando um período de santidade, no qual era bastante difícil para mim, um solteiro, aquela época ainda paquitão, dando testemunho no todo loirinho, aquele tal, né? Chega Paquito, ora, louco. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês não conseguem ver a cara que a Giovana faz quando ele fala, tá? Porque era aquela loucura, né? Novo convertido, e aí vai dar o testemunho, como é que foi a conversão, e aí solteiro, orava, já louvava, como é que fala? Orava por enfermo, pronto, solteiro. Aí era complicado. Ô, Xande. As meninas da minha cidade ficou tudo interessada nele. Meu Deus. Havia aquelas irmãzinhas piedosas, onde eu morava, tinha umas que punha sopa, assim, fazia sopa, sabia que eu era solteiro, deixava na minha porta. Ô, Xande, onde você começou a congregar depois da sua conversão? Foi onde você teve o encontro ali com o Senhor? Foi numa denominação primeira, foi no... Pode falar o nome? Melhor não? Pode sim, fica à vontade. Foi no Renascer, aí eu fiquei de dezembro, dia 17 de dezembro, desci as águas, e logo depois eu fui para Avivamento Bíblico, tem bastante aí na Bahia. Avivamento Bíblico, ela sai da Metodista. E então, porque teve exatamente um avivamento, né? E um pouco diferente tal das questões ali que eram entendidas na época, 50, 60, 70 anos atrás, não lembro direito. E fiquei muitos anos ali, congregando. Você estava lá 60 anos atrás, André? Não, meu amor. Estou mexendo. Hoje, aleluia, Jesus, obrigado. Aí... A culpa é minha, Xande. A culpa é minha, Xande. Eu que comecei com essa história. Fábio abriu a porta. De 1920 e a criação da roda. Foi eu. A culpa foi minha. Culpa do Covid. E aí, pessoal, o que aconteceu ali? Eu fiquei um bom período já, porque assim, o meu pastor da época, ele entendia que eu estava sempre circulando, não é levando tanto testemunho como estudo na área de libertação para crianças, jovens e adolescentes, que era uma área que a gente bastante ministrava, sobre louvor, adoração e o testemunho. Então, era assim a minha vida, quando eu estava em São Paulo, que na verdade era São Caetano, né, o ABC de São Paulo. Eu ia para o culto, ou pelo menos uma Santa Ceia a cada 6 meses, né? Porque eu não estava eu estava rodando e viajando, e sempre, né? Mas depois, quando veio a África, a gente começou a ficar mais na África, então a gente entendeu que não adiantava eu pertencer a um ministério em São Paulo, São Caetano, e ter todo o pastoral lá, o staff, tudo lá. Então, não tinha esse... Claro, tinha o meu vínculo como amigo, meu pastor e pessoas como a gente tem, porém, entendemos que é tudo lá, né? Então, teria que estar no Níger. Então, o staff e os companheiros e colegas, eu não tinha esse entendimento ainda. Então, era diferente. Mas, no meio disso tudo, então, foi assim, né? Esse período da conversão. Mas, lembrando, qual foi a pergunta? Como você e Giovana se conheceram, como é que chegou o casamento? Tem tudo a ver o assunto, né? Eu tenho que liberar meu áudio aqui para dar risada. Aí, bom, como é que se conhecemos? Nos conhecemos. Eu fui para Minas, 97, para dar um testemunho e falar exatamente, era algo para jovens, tal, acho que era, sei lá, santidade no namoro, não lembro o tempo. E aí a conheci. Ela 10 anos a menos que eu, então ela era bem mais novinha na época, né?
Não fizemos contato, nada. Gente, momento da denúncia. Você tinha quantos anos mesmo na época? Então, acho que uns 24, 25. Pronto, é assim que a gente uns descobre 25, a idade. 26, acho. Ela tinha 16, talvez, não lembro direito. Eu sei que eu voltei depois, 3 anos, em 2000, eu voltei na mesma cidade, e aí eu já vi, ela estava, né, já tinha crescido, estava... Né? Você lembrou de mim? Claro, meu amor. Você é inesquecível. E aí, pronto, mas também sem aquele negócio de... Né, porque eu era muito radical. Eu acho que eu era mais radical do que alguns irmãos aí, talvez. Eu, para mim... Tinha quase uma seita, né? A seita era do Xande, meu Deus. Eu não pegava na mão, nada, e aí vai. Então, assim, eu ia por esse caminho e, tipo, é minha irmã, não posso tocar, não tenho aliança. Não... Assim, mas era muito extremo, assim, a ponto de não sair nunca. Bom, nós nos vimos 4 ou 5 vezes e casamos, resumindo. Acho que 4. 4, acho que foi no altar já. 4, é. Então... Contando com a primeira que a gente começou. 97, 2000, aí pedido de casamento e altar. Noivado. Isso, e noivado. A quinta foi o dia do casamento. Mas era isso. E, de repente, então, eu tive que ter uma convicção do Senhor. Eu era muito... não que eu não seja, mas era mais, eu tinha 100% livre para o Senhor. Muito de monte, de orar, muito jejum, e era diferente, era full time para Deus, né? Como qualquer um solteiro, né? Então, vai até um recado para os solteiros: aproveitem o máximo enquanto vocês ainda não casaram, para que vocês se dediquem o máximo que vocês puderem para o Senhor, né? Para serem... É importante falar isso, é muito importante que na minha juventude também, depois, eu tinha 16 anos, exatamente, quando eu tive aquela experiência de entrar no meu quarto, não, 15 anos eu tinha, e Deus mudar a minha vida, eu me senti amada, e eu mudei totalmente o meu comportamento, e eu comecei a entender que aquilo que está na palavra precisa ser aplicado na nossa vida. Então, os solteiros, dediquem-se o quê? Das coisas do Senhor. Então, eu tinha que honrar os meus pais, eu tinha que gastar o meu tempo com as coisas do Senhor, né? A minha busca era como entender, como ouvir o Senhor, como entender aquilo que Deus tem para mim, como usar uma roupa que agrada a Deus, como falar da maneira que agrada o Senhor. Então, isso tornou, assim, na época, o meu objetivo, e isso ocupou muito meu tempo. Eu trabalhava e no horário que eu tinha livre, eu procurava realmente fazer as coisas dessa maneira, né? Então, acabou me afastando de muitas situações que poderiam ter acontecido e me aproximando de tantas outras que poderiam não ter acontecido, mas que me ajudaram muito na minha caminhada, principalmente na África e no casamento. Essa certeza de que a palavra é a verdade me ajudou muito a permanecer nos tempos difíceis que nós vivemos, né, Ale? Com certeza. E uma coisa que eu posso complementar é o seguinte: naquele período meu, eu venho de uma vida muito promíscua. Não era brincadeira, não. O negócio era violento. É coisas além do que vocês imaginam dessa área, desse meio. E eu buscava essa santidade. Mesmo volta e meia, ainda atropelava, mas assim, meu Deus, eu preciso, Senhor, me ajuda. Eu buscava de todo o meu coração. Então, nós somos uma testemunha viva de pessoas jovens que se casaram e a gente não deu nem um selinho na boca, a gente não saiu para tomar um sorvete só nós dois. Então, é possível. Cuidado com as fontes, às vezes, os conselhos fora dos seus pais, os conselhos que os seus pais te amam. Os que mais te amam são os seus pais, e o maior interessado nas almas é o próprio Senhor Jesus. Então, mas meu pai não é convertido, minha mãe... Mas você tem irmãos, você tem companheiros, companheiras, você tem irmãs que você pode... né? Nós temos todo esse universo hoje aqui de facilidades para poder conhecer e aprender a palavra do Senhor. Então, vamos utilizar isso, jovens. Busquem conselhos com pessoas idôneas,
com pessoas que têm um testemunho de vida, né? O mais próximo do Senhor, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos, né, as nossas mazelas, e eu acredito que o fundamental ali foi aquela decisão. Eu decido a querer me desintoxicar dessas coisas nocivas desse planeta, sabendo que a iniquidade está se multiplicando a cada dia e vai piorar. Não seria uma utopia eu falar que não vai melhorar, isso vai melhorar. Não vai. E até porque era contra a palavra do Senhor, porque tudo precisa acontecer, a palavra precisa acontecer para que o Senhor comece a realizar e fazer, né, os acontecimentos finais de tudo que foi profetizado. Então, nós temos que manter firmes, né? Cuidado com as amizades, cuidado com o que você lê, como você usa seu celular, o que você anda assistindo, que tipo de livros você tem lido. Ah, mas lá não tem nada a ver, eu ouço muito, porque a gente ministra em muita denominação também. Tem nada a ver, porque lá, poxa, tem nada a ver um filme de terror, eu gosto tanto. Ora, Jesus expulsava demônio. Ele, então, abomina essas coisas das trevas. Como é que eu vou gostar de alguma coisa que Jesus expulsou? Então, espera um pouquinho. Eu tenho que rever como é que está sendo o meu conceito, o que tem entrado no meu coração, né? Que tipo de influência eu estou tendo? Tem que rever um pouquinho o meu conceito para ver se os conceitos e princípios que eu tenho procurado aplicar na minha vida estão de acordo com a Escritura, com a palavra do Senhor. Então, só dando essa pincelada para dizer que estamos indo para 21 anos agora, dia 16 de fevereiro, 21 anos de casados, com a mesma esposa, fato, Pelo com amor a de mesma Deus, esposa. né? Glória a Deus. Que conversa Graças é essa, a meu Deus. pai? Não, é bom frisar, né? E tem galera, tem Com né, um negócio certeza. de estar no terceiro, quarto Vou casamento. até Gente. fazer um recorte desse vídeo aí, bem nesse momento. Casado com a mesma Com a esposa. mesma esposa, eu já mudei o cabelo várias vezes, mas sou eu mesma. Uma vez, lembra, amor? Lá, olha, não, tá, você não é a primeira esposa, né? Lembra? Você mudou o Pelo cabelo? amor de Deus, eu mudei o cabelo. Conta aí, Eu usava, às vezes, ele meio liso. Eu já usei amarelo demais, tudo quanto é cor, né? Daí, uma vez, eu fui com o cabelo já castanho e cacheado, aí falaram: ah, você é a nova esposa dele? Nova esposa? Peraí, que história é essa, minha que manto é gente? esse? O que é isso? Aí falaram assim, não, que a mulher dele tinha o cabelo liso, era loira. Eu falei, não, era eu alisava e pintava, agora não mais. A pessoa ficou, mas mesmo, gente, mas você Mas é imagina a porque, situação? mas é porque está tão normal acontecer isso que as Meu pessoas Deus. estão achando que é assim, né? Que funcionam as coisas e não tem mais valor, né? Esses princípios que a gente sabe que são princípios, são bases para a nossa vida, Sim. casamento, né? Saber lidar com as dificuldades que vêm, saber lidar com o perdão, saber o que é uma aliança, né? E isso que o Alexandre estava falando antes é muito sério. Por quê? Porque a gente quanto mais de Deus a gente busca e quanto mais de Deus a gente se alimenta, a gente se distancia das coisas desse mundo. Pensar nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Quanto mais a gente se alimenta dessas coisas daqui da terra, fazendo a vontade da nossa carne, vendo, escutando, indo aonde a gente acha que quer, né? Porque a gente está guiado, na verdade, às vezes pelo pecado ou pelos costumes que a gente teve, mais distante a gente fica de escutar e de entender a voz de Deus. Quanto mais a gente abre mão disso e se aproxima de Deus, mais a gente entende e a gente consegue lidar com as adversidades que vêm na vida, né? Então, hoje você fala, poxa, 21 anos de casado, uau, parabéns. Gente, ninguém tinha que dar parabéns para isso, tinha que ser algo normal, né? Mas, infelizmente, hoje as pessoas falam, nossa, é tão difícil encontrar um casal que está há tanto tempo, né? Meus pais, 46 anos, nossa, parabéns, vocês conseguiram. Isso deveria ser o normal, né? O padrão é esse, não separa a casa um para um lado, outro para o outro. A gente precisa rever mais os valores, né?
E isso aí aplicado, só para finalizar essa parte, alguns textos aqui, que, por exemplo, Efésios 1:12. Fazemos tudo para o louvor da glória de Deus. Não esqueça disso. Em Romanos 12:11. Ser zeloso com as coisas que fazemos e que são de Deus, porque nós somos do Senhor e nós temos que procurar fazer aquilo que o Senhor tem para que nós façamos. Para fazer isso, discernir essa voz de Deus, eu tenho que ter comunhão com o Pai. Então, é todo um processo que eu tenho que estar ligado debaixo desse reino de Deus. Em 1 Coríntios 10:32, o que fazemos ou praticamos não seja causa de tropeço ou escândalo para os santos e para ninguém. Então, cuidado com as atitudes. Cuidado, por favor, principalmente, não só para os santos, mas para o ímpio também. Em 1 Coríntios 16:14, todos os nossos atos são feitos com amor. Sejam feitos atos de bondade e de pureza. Então, nós não podemos esquecer também que nós somos cartas vivas de Cristo. Temos que fazer o que Jesus faria. Está lá em 2 Coríntios 3:2. Temos que dar bom testemunho para os de fora em todas as nossas ações e comportamento. 1 Timóteo 3:7. Então, eu achava que era importante eu ter trazido também esses textos para que a gente possa ser confrontado não só com um testemunho, mas com a palavra. Os testemunhos são maravilhosos, edificam a nossa fé, mas o confronto é com a palavra, é com o verbo, é com o próprio Senhor Jesus. Então, estamos indo para 21 anos de casado, ajustes sempre vai ter. Quando eu casei, uma das coisas interessantes, vai até aqui a dica, pergunto, você quer casar por quê? Para quê? Para eu ser feliz. Já casa errado, com motivação errada. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Então, para isso acontecer, você tem que negar a si mesmo. Você tem que, então, caminhar a segunda milha. Você tem que também perdoar 70 vezes 7. São pessoas, Giovana vem de Minas, eu criado em São Paulo, naquela agitação. Imagina os confrontos e ajustes que tiveram que ter sido feitos ali. Né? Mineira, tranquila, interior de Minas, caseira. Paulistano, sanguíneo, com a pitada colérica. É tão bom ficar em casa, é tão bom ficar os bichinhos eu tô no meio acreditando do mato. aqui. Eu estou acreditando aqui que G, ela é melancólica. Olha, já tentaram, de vez em quando eu sou fleumática. Não sei, depende, tá? Na hora da diversidade, eu acho que eu acabo virando colérica. Também tem isso, né? Depende do momento. Então você deve ser fleumático, porque o fleumático ele consegue absorver mais dos outros. Antes de explodir. Se eu trouxer minha esposa aqui, ela assim vai dar com toda a graça uma aula sobre temperamentos, porque foi dela que eu acabei absorvendo. Acabamos aprendendo um pouco. Mas resumindo essa parte, casamento é uma benção. E sendo direcionado pelo Senhor. Então, antes de se unir, antes de fazer essa aliança, que não tem volta, né? Até que a morte os separe, que vocês pensem bem, orem, observem. Né? Não é esse o tema hoje aqui, mas é muito importante isso. Para que você, melhor chorar antes de casar, mas do que você chorar depois. Então, você tem esse discernimento. São 21 anos que vamos completar de parceria, de estar junto, e o trabalho da gente também, o Fábio e Nando, e todos que vão estar depois nos acompanhando aí, né, no podcast. São 21 anos juntos, porque tipo, ela não tem um trabalho, eu tenho outro, e se vê à noite. A gente está em todas. Então, 24, 7 por 7, né, Ale? 24 por 7.
E isso é maravilhoso. Eu sinto muita falta quando, tipo, ela está ali, ou eu tive que ir em tal lugar, tive que dormir, às vezes, ela teve que dormir lá, talvez na casa dos pais uma vez, eu tive que resolver alguma coisa em São Paulo. Você fica meio, sei lá, porque eu acho que foi muito intenso, tudo com a gente é muito intenso. Conta um pouco pra gente aí sobre a experiência de vocês com missões e sobre essa missão que se tornou, vou dizer assim, efetivo no Níger, né? A igreja no Níger, como é lá o funcionamento da igreja no Níger. Eu acho que Shane chegou a comentar, mas eu não me recordo aqui devido ao meu áudio, mas... Não comentei ainda. Sobre... Você falou que a religião que predomina lá, você chegou a citar alguma coisinha assim? Islâmica. Sim, Islâmica. Então, imagino que deve haver muito conflitos relacionados à pregação do evangelho, a Bastante. Se reunir, né? Conta um pouco pra gente aí sobre essa experiência de vocês. Joia. Queria deixar um texto, até não sei se o Nando está com a Bíblia aí, ou eu vou daqui, Nando. É mais fácil. Pode falar. Aí. Vamos lá. O texto é o seguinte, 2 Crônicas 30:12. Se você puder me ajudar na leitura, que até que eu abra aqui. Também em Judá se faz sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandamento do rei e dos príncipes segundo a palavra do Senhor. Então, vamos lá. Em outra tradução, eu queria que prestasse bem atenção nesse ponto, que para nós foi fundamental, foi a chave de entender o que Deus queria, não só de mim, ou não só da Giovana, mas sim da unidade. Tá? Pedir a Deus para conceder ao povo, que seria ou a equipe, ou eu e Giovana, uma só carne agora, senso de unidade de pensamento para executar coisas. Escute bem. Pedir a Deus, né, seja aí no seu grupo caseiro, seja na sua equipe, seja no seu casamento. 2 Crônicas 30:12 nos ensina o seguinte: pedir a Deus para conceder ao povo, Deus então vai conceder ali ao povo, nesse caso, um senso de unidade de pensamento para executar alguma coisa. Então, partindo desse ponto aqui, fica fácil eu poder falar um pouquinho que eu tenho que estar em concordância. Começa eu e a minha esposa. Começa aí o Nando e a esposa, o Fábio e a esposa. Ok? Então, a gente tem que ter uma concordância. A gente tem que pedir isso para Deus. Deus nos conceda, então, esse senso de pensamento em concordância e de acordo com o Senhor. Não o que o Axande acha ou o que a Giovana acha. Não. É porque nós dois estamos buscando um senso de concordância direto com o Pai, que vai nos alinhar nas coisas que vamos executar. Acho que eu não compliquei muito. Acho que deu. Está tudo então, perfeito. Esta oração aqui, porque veja bem, a gente está junto direto, tá? Estamos juntos. Então, tem coisas que às vezes eu posso falar do meu pensamento, do Alexandre, ou Giovana pode falar do pensamento dela. Então, aí vai um dos motivos para que a gente erre menos na nossa vida e nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Vamos de acordo com o que Jesus faria. Vamos ver se isso aqui, vamos orar, vamos ver, vamos esperar aqui o Senhor colocar paz no meu coração, no seu, sabendo que o coração do homem é enganoso. Então, nós temos que ter sinais. Temos que buscar do Pai. Então, essa unidade de pensamento, seja no casamento, na sua equipe, num evangelismo que você vai fazer numa praça, em qualquer lugar, nós temos que ter esse senso de unidade de pensamento. Então, e buscar do Pai, que o Pai nos dê este coração e esse senso, unidos em união, através do Santo Espírito de Deus, para que a gente possa executar qualquer coisa. Porque na divisão de pensamento não há execução correta para o Senhor. Então, isso aí é o desfecho do início de um trabalho, seja no Níger, embaixo da favela, na Índia, ou em qualquer lugar que o Senhor nos leve. Tivemos um tempo na Itália,
um tempo resolvendo algumas documentações, e nesse tempo lá também sendo igreja. E lá também, reunindo, proclamando o evangelho, não é de braço cruzado esperando o documento sair, fazendo alguma coisa, porque nós somos o meio para que pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho. E aqueles que forem do Senhor, amém, vão ouvir a voz e o chamado, e vão falar que nem um dia a gente falou, eis-me aqui, Senhor. Então, queridos, começou nessa ida para o Níger, 2002, sondando a terra, né? Como a Giovana disse, nós não escolhemos o Níger assim, aqui. Não, a coisa foi acontecendo. Eu gostaria de pregar o evangelho no país mais pobre do mundo. Deus me enviou para lá. Níger, na altura, era o segundo país mais pobre. O primeiro era a Serra Leoa, com mutilados de guerra e tal. E Níger, hoje, continua sendo o primeiro. Então, ele oscila de primeiro a quinto país mais pobre. O último IDH do mundo, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, foi assim, chegamos, pisamos, e agora, Senhor, o que fazer? Eu não fui com pretensão, nós não fomos nenhuma. Vamos implantar lá uma placa denominacional, ou isso. Não, nunca foi isso. Muito pelo contrário, a gente queria ser uma porta de mantenedores para que o que ocorria lá não precisava fazer mais um trabalho. Já tem gente fazendo, vamos cooperar. Né? Mas Deus foi modificando e trazendo uma outra visão, e a gente foi cumprindo o que Deus tinha para que a gente fizesse. Né, amor? Se quiser trazer alguma abordagem sobre... Acho que é importante. Eu acho que é isso mesmo, as coisas foram acontecendo, né? A gente foi obedecendo e foi uma escadinha crescente, né? As coisas aconteceram, a família cresceu, o projeto foi criando raiz, dali a pouco nasceu, né, uma parte mesmo do corpo ali, uma igreja, né, de irmãos reunidos, de discípulos de Jesus, tentando mesmo fazer a diferença, com muitas lutas, com muitas dificuldades, né? O Níger, atualmente, ele está naquela lista, né, dos 50 países com maior perseguição no mundo. Então, ele ocupa mais ou menos, ele está, acho que, não sei, posição número 30, alguma coisa desse tipo. 20º pouco. Tá. Não fazia parte há uns anos atrás, mas nesses últimos anos ele sempre estava entrando como um dos países, um dos últimos, e agora já, infelizmente, está avançando bastante essa questão da perseguição. E quando a gente fala de perseguição, não é só contra quem se declara cristão, é contra o ocidental, né? Contra essas coisas, escola, oportunidades, conhecimento, eles lutam muito contra isso, o islamismo radical. E o Níger tem hoje atividades que têm acontecido de terrorismo. Então, são 4 facções ativas, complicado, bem complicada a situação. A gente pede oração pelos cristãos, né, pelos nativos, pelas crianças em especial, que acabam sofrendo muito com esse tipo de perseguição que acontece atualmente nas vilas, né, mais afastadas, onde já é um lugar mais precário, mais difícil. Eles matam os homens em muitos lugares, sequestram as crianças, as meninas, é difícil demais. A gente pede mesmo oração, principalmente para os obreiros, né, para os nossos irmãos, para os discípulos locais que estão morando nessas regiões e que têm compartilhado o evangelho para essas pessoas. É isso. Então, hoje são projetos, são creches, projetos de nutrição, trabalho de capelania. A gente pode levar o evangelho do reino também no presídio. Já fizemos 3 batismos no presídio. Então, é a mão de Deus mesmo ali atuando e dando graça. No hospital também a gente tem livre acesso, trabalho com cegos, também escola de costura para as mulheres, área de esporte e adoção à distância para alunos que saem das creches e vão para as escolas. Então, é um trabalho bem amplo. É uma família, né? Uma grande família que a gente fala, perdão. Uma grande família, e são cerca de 80 famílias que nos ajudam, né, de companheiros, de cooperadores,
no qual a gente tem procurado, a gente está indo para a segunda geração já de cristãos ali. Essa primeira geração era aquelas primeiras crianças, né? E hoje a mais nova nossa tem 19, então eles já estão, é um legado, né? Eles já estão para a segunda geração de cristãos, fazendo o que nós fizemos, e eles agora, em algumas áreas até melhor que nós, porque são nativos, falam os dialetos, enfim. Tem lugares que eles podem de acesso que a gente não, como estrangeiros, e enfim. Mas sabendo sempre, quando a gente pisou lá, que nada era nosso, tudo é do Senhor. Isso também tira um pouco aquela carga sobre nós, sabendo que é o Senhor, um rega, um planta, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então, somos cooperadores, o trabalho é do Senhor, eu não vou perder noite de sono, que nem antes do entendimento. Cara, eu preciso de tantos de arroz e não sei o quê, e papapá. E aí a gente ficava pilhado, a gente ficava nervoso, não dormia. Meu, achando que a obra era nossa, né, Ali? Vamos que vamos, vou ganhar o Níger para Jesus. Que loucura, né? Então a gente nem comer direito a gente não comia, né, Ale? A gente era assim, pilhado, 24 horas à disposição, fazendo tudo que podia e até o que não devia a gente estava fazendo. Pegar peso, não cuidava da saúde, né, Ale? Estourou tudo, deu reflexo tudo agora. Operei 2 vezes do esôfago, Giovana fez mais de 10 cirurgias já. Reflexo. E assim, tudo bem, passou. Mas poderia ter sido mais leve para nós, se a gente ouvisse um pouco mais e descansasse um pouco mais do Senhor. Aconteceu. Tivemos consequências na saúde. Então, a gente alerta os outros para quem vai para o campo e quem está começando, quem está ouvindo a gente agora, quem vai ouvir. Descansa no Senhor. Nós não somos o dono de tudo, né? O Fábio e o Nando não vão ganhar Salvador para Jesus ou a Bahia. Nós vamos fazer a porção que Deus tem para cada um de nós, né? Se a porção é essa aqui, é essa. A começar comigo mesmo, com a minha família, os meus filhos, e aí se estendendo para o corpo de Cristo. Quando a gente tem esse entendimento, né? Aquelas coisas que a gente ouve, a minha igreja, aí você tem que falar, prazer, Jesus, né? Tem que falar para ele, muito prazer, Senhor Jesus. Então, é do Senhor, né? Então, a gente está aí para aprender a cada dia, trocar experiências, se consagrar, ter um tempo também para poder estar junto com os irmãos em comunhão. Isso é maravilhoso. Então, a gente leva esse modo hoje mais parecido com o que Jesus propõe, descansando nele, procurando andar menos ansioso nesse mundo, desarraigando a cada dia, como diz a palavra, deste mundo, e cada dia mais enxertado e deixando que o Espírito de Deus conduza o nosso coração e os nossos passos. Amém. Vocês estão morando dentro do próprio Níger ou algum país vizinho? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque a gente, desde 2020, do início da pandemia, a gente está realmente numa transição, no vai e vem, né? Então, assim, o nosso tempo foi no Níger, continua sendo, de certa forma, porque nossos filhos, né, estão lá, então a gente sempre está retornando. Eu fui impedida algumas vezes por conta da saúde, mas a gente está nesse vai e vem, entende? Então, assim, a gente não sabe dizer, na verdade, aonde a gente está exatamente fixo totalmente, se é no Brasil, ou se é no Níger, ou se é em outro lugar. A gente está numa transição ainda, tentando entender o que Deus tem para nós. Gi, uma curiosidade, por ser um país que tem como uma religião, né, o islamismo, tem situações por conta de você ser mulher e sofrer alguma condição relacionada a essa parte da religião? Já passei, sim. A mulher, ela passa por situações bem difíceis, né, em países desse tipo. Então, assim, uma cultura extremamente machista. Então, eu já fui obrigada a descer de um táxi, por exemplo. Já cumprimentei alguém
no mercado agradecendo, porque as pessoas, os africanos, eles são muito acolhedores, né, ao estrangeiro no geral, de, poxa, eles acham que é diferente, eles acham que você tem sempre muito dinheiro, então eles tentam te vender tudo, né, africano toca muito nas pessoas, mas os mais muçulmanos, normalmente, eles não olham e não cumprimentam, né, uma mulher. Então, já tive várias situações desse tipo, de saber que eu não posso andar sozinha, que eu não posso sair sozinha, que eu não posso ir no supermercado ou na vendinha ali sozinha. Sempre tem que ter 1, 2, 3 pessoas juntos, por eu ser mulher, né? O estilo de roupa também ser totalmente diferente. Isso acabou até assim, me mudando bastante. No início, quando eu vinha para o Brasil, eu me assustava muito quando eu via as pessoas tão descobertas, né? Porque as pessoas andam muito cobertas. Então, para mim era muito assustador essa questão. Eu tive que aprender de novo o que é andar de mão dada com meu marido, porque não existe isso em um país muçulmano. Então, é desafiador, mas quando você olha a necessidade e aquilo que você pode fazer ou ajudar, ou o instrumento que você pode ser, tudo isso acaba caindo por terra, né? Então, uma coisa tá sempre com o cabelo amarrado, vai viajar para o interior, tem que pôr a saia no pé, tem que cobrir a cabeça, porque em sinal de respeito, para você respeitá-los, para você ser respeitada por eles, para você não correr riscos, né? Então, são inúmeras situações no cotidiano, no dia a dia. Em casa, a gente tem as nossas liberdades com a nossa família, com os filhos, com as filhas, né? Então, graças a Deus, isso foi construído, né? Até eu ensinar minhas meninas que elas não precisam usar o véu em casa, que quando elas saem com o papai, com a mamãe, para ir num lugar comer, elas podem estar mais à vontade, porque a gente está trazendo segurança para elas. Tudo isso, né, é uma construção de situações que a gente vive e que quem está no Ocidente não tem noção, né? As mulheres no Ocidente, elas lutam por causas que não as pertencem, né? Que, na verdade, acham que estão vivendo em uma sociedade machista, mas não tem noção do que é realmente uma sociedade machista, né? A proteção do marido não é uma questão de ser machista ou não, é uma coisa boa você ter uma proteção do marido, né? A submissão é uma coisa boa, é uma coisa natural que acontece, principalmente quando o homem te ama e demonstra esse amor, assim como Cristo amou a igreja, se torna automático, né? Um faz uma parte, o outro faz outra, é assim que Deus quer que as coisas funcionem, mas quando não tem a mão do Senhor, as coisas se tornam pesadas, né? Então, é o que acontece muito nesse tipo de nação. A mulher não é valorizada, a mulher não é amada, a mulher não é respeitada, e é difícil demais. Eu já vi muitas injustiças acontecendo. Eu estava vendo sobre o testemunho, né? Sobre essa experiência que a lei, você teve com o senhor. Basicamente, a lei teve, mais claro, né? Eu estou falando aqui com o casal, e eu sei que vocês são 100%, graças a Deus, unidos nos projetos, sobre essa questão dos louvores do álbum, né? Que você está gravando, inclusive com um trabalho também com as crianças, que eu ia até comentar sobre... perguntar a vocês esse trabalho também que é desenvolvido com as crianças. Eu cheguei a ver um tempo atrás no canal do YouTube do Xande um programazinho para crianças e tal. Eu estava dando uma olhada porque eu faço um podcast chamado Histórias do Caminho para as crianças, né? Aí eu conto as histórias bíblicas narradas, né? Sou áudio ali para eles. E aí nessas pesquisas eu acho que eu encontrei alguma coisa de Xande. Mas falei um pouco sobre esse trabalho. Acho que começou em 2019, Xande. Por favor, conta um pouco pra gente aí. Isso. Foi um tempo, né? Na verdade, eu trabalhava lá atrás com criançada, mas eu era praticamente um adolescente indo para a juventude. Eu não tinha muita noção e nem foco para as crianças. Lembra que lá atrás, antes de Jesus, eu queria a glória própria, aquela coisa toda. Quando eu comecei a ter essa carga de estar ajudando crianças e tudo mais, evidente que foi depois da conversão,
E eu sempre também fiz músicas para criança, né? Louvores, que não é para criança, louvores que as crianças se identificassem e pudessem ter a palavra do Senhor de uma forma, a linguagem infantil. Linguagem delas. Linguagem delas. Então, comunicar através de louvores que elas pudessem estar conhecendo a palavra. O que aconteceu? Tive uma experiência, foram vários meses que a gente estava em meses em consagração também, e nesse período Deus falou profundamente ao meu coração e foi me dando uma bateria de hinos, assim, louvor um atrás do outro. Falava para a Giovana, e aí, o que está acontecendo? Olhava para ela, perguntava às vezes para ela, amor, eu estou bem. E eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Foram, então, 68 louvores, assim, uma bateria, assim, 68 louvores. Ritmos diferentes, situações diferentes. E quando pegou, foi assim, começou um primeiro infantil, quer dizer, linguagem para criança, e foram 10. Foram 10 louvores, linguagem para criança, e continuei fazendo a sequência dos 68. Entrou no meio dessa, 10, e eu seguindo. Então, o projeto se chama Para o Rei e pelo Reino. Então, são 5 volumes, né, sendo que um é um volume com linguagem infantil. Tudo da palavra. Então, é de Gênesis a Apocalipse, falando de várias situações, temas, amor, fé, esperança, conversão, negação, tudo. Então, abrange todos os tipos de pontos, né, da palavra. E foi maravilhoso. O último louvor, inclusive, foi uma carta, né? Eu sou livre, né? E foi uma carta, uma confissão de fé. Eu leio, foi uma carta, e com um refrão. Eu sou livre, livre da morte em Cristo. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em liberdade de vida e liberto de todo o mal que me aprisionava. Então, esse é o refrão. E eu confesso, eu sou livre por isso, e começo. Que Jesus pagou um alto preço. A confissão de fé, isso tudo ainda não está lançado. Então, Deus foi me dando vários outros nesse período, principalmente na época da pandemia aqui, né? A gente bloqueado, né? Muitos louvores. E chegou o momento que o Senhor fala, começa a traduzir para alguns idiomas. Alguns. Falei, uau! E aí foi traduzido para italiano, louvores em italiano, em espanhol, francês, já tinha, alemão, coreano, e o último que começou a traduzir, tem uma só em mandarim, mas ainda não deu a sequência, porque a gente viajou, e o hebraico. O hebraico está pronto, os louvores, eu só tenho aqui agora, começo a ter aulas para poder pegar as frases direitinho e tal. Então, o Senhor deu louvores para eu poder espalhar e a palavra. Alguns dão panfleto, né, na rua. Eu utilizo os dons que Deus me deu, a voz, não para ficar rico, nada, mas simplesmente para que o louvor atinja corações em outras nações e para outras pessoas. E tem muita gente no Brasil que vem de origem como a minha, italiana, e parte alemã também. Então, pode presentear, pode dar louvor, dar músicas para que eles ouçam e que cheguem também a outras nações. Então, mas nesse período, não só de música, e tanto a infantil, tem um canal no YouTube, Turma do Xande. Depois eu acho que vai ter, né, os canais, tudo, o Instagram, sim. Enfim, todas as redes. Todas as informações. Para que as pessoas possam seguir. Quer dizer, é uma coisa saudável, né? Uma coisa... É a palavra do Senhor. Então, tem o Xandinho, o Doguinho e a vovó Girafa. Então, tem o Xandinho... Ai, meu Deus! Ai, vovó Girafa! Boa noite para todo mundo! Boa noite para
vocês. A vovó Girafa tá muito bem na garganta hoje não, mas tudo bom. Que legal. Com você, em nome de Jesus. Ô, Xandinho, você tá muito escandaloso, menino. Você tem que falar mais baixo. Mas eu não consigo falar mais baixo. Minha filha. Tem que orar tudo. Tem que orar, tem que pedir para Jesus, menino. Você tem que obedecer. Então, é assim, ele é escandaloso mesmo, é o perfil dele, né? Colérico, já desde pequeno, claro. Meu Deus, É, meu sanguíneo, Jesus. sanguíneo e escandaloso, né? Então, mas uma hora ele converte, ele está no processo, né? E aí, então são episódios, é bem bacana, vale a pena. Então é isso. Então é um trabalho assim que eu permito, e a Giovana, que Deus use os dons que Ele nos agraciou para a glória dele, seja atuando em hospitais, seja atuando em presídios, seja escrevendo, seja ministrando a palavra. O Senhor também deu nesse período 72 estudos também, que eu ainda nem comecei. Eu comecei alguma coisa a compartilhar. Então, você tem uma ideia, a gente estava nas lives, as características de um discípulo, né? Sim. Mas só que é o seguinte, eu peguei de Gênesis a Apocalipse, tá? E aí, nós estamos fazendo uma série, são 403 características de um discípulo, de Gênesis a Apocalipse. Pouquinha coisa. A gente parou, quer dizer, olha, foi aqui, calma, no oitavo dia, a gente daí deu uma parada das lives, mas a gente vai dar sequência no 8º dia. A gente está em Mateus já. E coisa boa. É bacana, é muito bacana. Pegando ali lá no YouTube, né, no canal, tem lá, né, as características de um discípulo de Jesus. Depois, né, a gente vai concluir esse estudo. Mas é isso. Das músicas, Ale, ainda, graças a Deus, assim, você teve... o Senhor te deu essas canções, você conseguiu compor, você criou a música, enfim. E a gente, nas nossas viagens, no nosso vai e vem, a gente já fez algumas filmagens, né, de algumas músicas, a gente já lançou algumas delas no canal, no Spotify, no iTunes, em tudo quanto é essas coisas todas aí, essas plataformas digitais, né? Então, quem quiser, entra lá, dá uma força pra gente. É uma forma de ajudar, de proclamar também, né? Cada vez que você entra num canal, seja aqui do pessoal, né, da Casa da Rocha, ou do Alexandre, ou no podcast Fundamento, você deixa lá o seu joinha, o seu like, ou você compartilha esse link para um amigo, você se inscreve nesse canal, você está falando para o YouTube que esse conteúdo é bom, que as pessoas deveriam escutar também, e de alguma forma esse algoritmo vai indicar esse vídeo para alguém. Então, ajude, né, a divulgar. Tem gente que entra, escuta, mas não deixa nem um joinha. Deixa o joinha aí para a turma. Aproveita agora quem está escutando aí o podcast, já dá um like aí, já encaminha para alguém, já se inscreve no canal, já clica no sininho, já faz tudo isso, já manda para o teu grupo aí, ó, o grupo caseiro, pede para encaminhar para os outros das outras cidades, para o pessoal estar assistindo os outros episódios. É assim que funciona na internet. A internet hoje é um campo missionário. A gente precisa usar enquanto é tempo. Uma hora não vai dar mais. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos encaminhar isso. Olha, a gente tem feito live para mulheres no Ele Me Amou Primeiro, e tem mulheres que escrevem e falam assim, eu estava navegando na internet deprimida, querendo me separar, e de repente eu caí aqui, não sei como. Por quê? Porque teve gente que clicou joinha, teve gente que encaminhou, então de alguma forma o YouTube indicou esse vídeo para essa pessoa, e essa pessoa teve ali o encontro com a esperança, com a palavra, com Cristo, e isso pode mudar a vida dela, né? Então vale a pena fazer isso, com esses louvores, com essas mensagens, com essas conversas. Amém. Eu acho que eu vou deixar o recorte da sua propaganda aí para todos os episódios que a gente gravar aqui. Eu não vou fazer mais. Propaganda perfeita. O meu apelo foi pequeno. Você falou com muito mais graça. Eu vou deixar só o seu agora. Todas as vezes assim. Momento
se inscreva no canal. Aí eu vou já deixar com você aqui, que direitos autorais aí, a gente conversa ali depois e tal. Caminhar. Meus queridos, o Amém. papo tá muito gostoso, muito bom. Eu tenho certeza que vocês estivessem mais próximos aqui, eu buscaria estar junto com vocês aí, com a minha esposa, porque eu tenho certeza que eu seria muito abençoado. Mas eu sou grato ao Senhor aí por essa oportunidade de vocês estarem gravando aqui conosco. Muito bom aquilo que vocês compartilhou com a gente aqui. Que o Senhor continue dando graça e sabedoria a vocês. Se quiserem Amém. falar qualquer coisa aí, compa também, fiquem à vontade. Eu queria agradecer, né? Acho que é importante agradecer essa oportunidade da gente poder estar junto, poder falar do Evangelho, trocar experiências, né? Aos contatos, né? Que conectaram a gente. E ouçam com calma, peguem os textos que foram falados, né? Deixe o Espírito de Deus trabalhar nos corações. E eu tenho certeza que esse desprendimento, essa vontade de decidir seguir os passos do Mestre Jesus é o melhor caminho para todo ser humano, né? Porque através dele nós temos primeiro a paz que o mundo não dá. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Através do Senhor nos dá redenção, através do Senhor nós somos purificados, né? Perdoados os nossos pecados. Através do Senhor nós temos a vida eterna com Ele e tantas outras coisas, mas agradecendo esse tempo, né? E que Deus abençoe. Obrigado, Fábio, Nando, e a todos da equipe do podcast e a turma toda aí também. Uma saudação aí pro pessoal da Bahia. E muito feliz, né, mozão, de participar. Bom demais. Agradecer aí a Zoé, a Shirley, minhas companheiras do Ele Me Amou Primeiro. Convidar também aí, as esposas, os maridos aí, avisem as esposas a entrar lá no canal. Cada 15 dias, 20 dias, a gente tem tido uma conversa bem simples e verdadeira e de vida real, né? E agradecer ao Fábio, ao Nando, o Alê. A gente tá longinho hoje, tô aqui recuperando dessa Covid, mas logo eu tô bem. E fazer o merchan do meu livro. Merchan do livro, gente, não pode faltar. Por favor, me perdoe, eu não fiz isso. Tive uma experiência também bem forte com o sofrimento da alma, né? Dias difíceis e nublados, mas é aquela história de cativo a filho, de morto condenado à eternidade e participante do reino. Então, o sofrimento da alma e o socorro de Deus, não devocional, para trazer um alento para dias difíceis, porque as tempestades vêm, mas o Senhor, Ele sempre tem um momento de plenitude para nós e é nos seus braços, né? Quando tiver difícil, continua nos braços. Quando tiver fácil, continua nos braços. Continua olhando para Cristo, que as coisas vão dar certo para você, porque ali é um lugar de segurança, ainda que a adversidade te alcance, Ele te socorre. Então, que Deus abençoe. Quem quiser saber mais, entre em contato aí com a gente pelas redes. E é isso, né? Juntos pelo reino até o fim, até depois do fim, estamos juntos. Amém. E esqueci do CD também, né? Os CDs que quiser baixar, o CD físico ainda, como eu, que gosto. Então tem as camisetas, o Tive Fome, Me Deste de Comer, as camisetas do projeto, tem o livro da Gi, então os CDs, né, tanto em outros idiomas quanto em português, o DVD do projeto. Então quem gosta dos materiais ainda, pode adquirir, só entrar em contato e é isso. Tá nas redes aí depois para vocês. Joia, obrigado, Alexandre. Obrigado, Giovana. Esse é o nosso Casa na Rocha podcast. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Deus abençoe, queridos.